Bom dia a todos que passam aqui na Janela da Palavra. Estamos iniciando a nossa narrativa de número 9. Este momento é o momento exato de uma transição muito importante e eu tenho a preocupação de fazer isso de forma diferenciada de um narrador frio, de um historiador acadêmico. Até porque eu não sou historiador. E os historiadores, eles pautam suas crônicas na frieza das letras. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido que o Espírito Santo me dê o discernimento espiritual para sair do cenário da geopolítica, da dureza da pedra e da geografia e mergulhar direto no mistério da fé, no mistério do Espírito, na voz invisível do Criador. E para deixar bem finalizada essa pauta da ordem social, cultural e política do mundo da época, que dependia do que podia ver, do que podia tocar, do que podia controlar os grandes impérios, eu considero importante nessa narrativa dizer uma breve palavra sobre a região da Caldeia. Eu falei dos caldeus, mas não situei a região. E dizer também do grito do resto do mundo, das outras nações, em regiões fora da Mesopotâmia. Feito isso, nós vamos ouvir e seguir o chamado de Deus a Abraão, onde ele exigirá o completamente oposto, o desapego da matéria e a dependência exclusiva da sua palavra. A fixação dos caldeus na zona pantanosa e comercial do sul da Mesopotâmia deu origem à região que a história e a arqueologia conhecem como a Caldeia. Esse território estava intimamente atrelado à Suméria, fixado ali no berço das grandes metrópoles, das antigas cidades. Lembra dos hebreus, povo do outro lado do rio? É o mesmo povo da Caldeia, mas eles não se fixavam, eles ficavam do outro lado. Eles eram nômades. E nesses grandes centros, o epicentro onde o orgulho arquitetônico dos Zigorades encontrava uma civilização rica no comércio, a cidade de Ur, avançada nas leis, mas completamente sufocada pelo politeísmo, pela idolatria e pelas tradições de religiões humanas. Como nos relata o livro de Gênesis, a história sagrada não acontece no isolamento ou no vácuo de um mito, mas sim dentro deste cenário geopolítico real e palpável. No entanto, o propósito eterno do Criador não estava fundamentado na solidez daquelas estruturas de pedra ou no controle dos impérios mesopotâmicos. A verdadeira espiritualidade exigia uma ruptura radical com o sistema material e o sistema visível e o poder dos impérios. Foi exatamente a partir de Ur da Caldeia, ou Ur dos caldeus, como a Bíblia cita, que a narrativa bíblica se cruza com a fronteira da geopolítica para inaugurar a dimensão da fé e da relação íntima e direta com o Eterno. Ao ouvir a voz do Deus invisível, o caminhante semita foi desafiado a deixar para trás a segurança geográfica, a herança familiar, o jugo das tradições humanas, para caminhar puramente na liberdade e na dependência da promessa, mostrando que a verdadeira adoração não depende de templos feitos por mãos humanas, mas da obediência sincera e da consciência da liberdade. E as nossas narrativas, nesse momento, deixa a geopolítica da Mesopotâmia
os orgulhos das ordens imperiais, para finalmente se despedir no melancólico silêncio literário das nossas narrativas e dar lugar à invisível jornada da fé por sobre as tempestades de areia do deserto. E é nesse instante de transição a história estende seu diapasão. A história ouve os gritos, faz ouvir o eco vibrante de outras grandes nações, grandes civilizações que pulsavam além daqueles rios da Mesopotâmia que tanto falamos. Ao longe desses rios estava o Egito, e o antigo Egito já erguia seus monumentos eternos às margens do rio Nilo, e a Etiópia, com a sua riqueza e as forças das antigas dinastias africanas, consolidava os seus destinos. Destino comercial, destino cultural. Essas nações da região da praia, outra região de grandes vales, não eram menos importantes. Elas construíam suas labutas e demandas, demarcavam seus territórios próprios, enquanto o plano do Criador se movia. Fazer esse breve relato sobre outros povos da antiguidade é fundamental para compreendermos que a promessa divina, como eu disse, não acontece no vácuo de um mito, mas sim diante dos maiores impérios do planeta. É com esse cenário global ativo, onde o Egito, a Etiópia gritam por sua presença na história, que o texto sagrado nos convida a fixar os nossos olhos nas letras visíveis do Gênesis, nas Escrituras. Foi exatamente no meio desse concerto de nações poderosas, que Deus escolheu a aparente fragilidade de um casal estéril para formar uma grande nação, arrancando-os das certezas materiais da época para inaugurar a jornada de fé, provando que o destino das nações não é escrito pela força dos exércitos humanos, mas pela palavra invisível do Criador. Amém? Amém. Até a próxima narrativa, onde vamos entrar com tudo na jornada de fé de Abraão. Tenham todos um bom domingo, um bom final de domingo e uma semana muito feliz diante dos olhos de Deus. Amém. A janela da palavra.